com Cristo na escola de oração. Nós vamos usar as lições deste livro aqui, do Dr. Andrew Murray, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos, doutor em teologia, que trabalhou muitos anos em cima desse tema, trabalhou muito com a teologia da piedade, é um homem muito focado também na oração. Então, assim, tem muita literatura dele focada nesse tema, né? E esse é um livro que alguns meses atrás eu fui convidado para falar sobre oração, e aí eu fui na Biblioteca Mor, né? Fui lá no pastor Paulo, falei, me arruma aí algum material, e dentro do material que ele mandou estava esse livro aqui que eu li, e que edificou a minha vida. Então eu acho que é muito bom nós usarmos esse tema aqui, para desenvolver a nossa vida de oração. E nada melhor do que termos o próprio Mestre Jesus Cristo para nos ensinar a orar. Glória a Deus. Então abra comigo aí sua Bíblia em Lucas 11. Antes de chegarmos ao texto de Lucas 11, eu quero fazer um breve comentário. Muito se especula, né, sobre como que era a vida de Jesus, como que era a vida secreta de Jesus. E aí nós vamos ver que Jesus, a vida secreta, assim, a vida secreta que eu quero dizer, os momentos dele em secreto, os momentos que os discípulos não narram onde ele aparece, onde será que Jesus estava? E aí nós vamos ver que diversos textos nos evangelhos diz, né, que ele se retirava para orar. Então a gente já começa a imaginar que a vida, os momentos onde Jesus não está em cena, ele está em oração. E aí a gente já começa a tirar uma lição para nós aqui, de entendermos que o próprio Mestre, que nos ensinou através do seu exemplo, ele também teve como homem, lembrando que Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem, né? E naquele momento, como homem, também passou por angústias, por dificuldades, tristezas, mas se retirava para orar. Ele sabia com quem falar. E aí a gente aprende que nós também vemos no Mestre, que nós também temos o dever de saber, e nós aqui, pelo menos nós, irmãos aqui da ICT, sabemos que podemos contar com o Senhor. Nós temos essa certeza. Uma coisa é alguém te contar, clame a Deus, que vai dar tudo certo, que Ele vai resolver. E uma coisa é você poder afirmar, Betânia, clame a Deus, porque Ele vai resolver o seu problema. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. Nós somos resposta de oração. Nós somos milagres que Deus operou. Cada um à sua maneira, mas eu sei que aqui todos nós somos milagres. E a oração de Jesus também era um milagre, porque foi um milagre e continua sendo um milagre. Porque quando ele orou lá, Pai, tem um texto lá em João que diz, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quando a gente vê Jesus falando isso, Jesus ele faz algumas afirmações, algumas colocações diante do Pai, que foram colocações que transformaram o mundo. Estes que foram dados a Cristo fizeram parte das gerações passadas, as gerações presentes, e os que hão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Isso tudo resultado de vidas que conheceram, que tiveram contato, que tiveram relacionamento com Deus, que tiveram relacionamento com Jesus, que andaram com Ele, viram-no orar, praticaram isso, depois foram batizados com o Espírito Santo,
enchidos, preenchidos do poder e ousadia, e saíram a anunciar a palavra de Deus, a anunciar, a ensinar ou a replicar o modelo de oração ensinado por Cristo, o modelo de adoração ensinado por Cristo, e o evangelho chegou até aqui hoje. Glória a Deus. Nós vamos ver que o homem de maior influência da terra teve uma vida de intensa oração. E nós somos frutos dessa oração. A vida de oração de Jesus produz vida. A vida de oração do nosso Salvador é uma oração que gera avivamento. O que é avivar? É dar vida ao que está morto. Lembra que nós somos mortos? Aliás, éramos, Lembra que éramos mortos nos nossos delitos e pecados? E quem nos deu vida? Jesus Cristo. Hoje somos avivados, estamos vivos pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Grandes homens que influenciaram e tiveram impacto na nossa jornada de fé, nós vamos ver na história, John Wesley, o próprio Jacó Armínio, nós vamos ver Evan Roberts, Charles Finney. Charles Finney era um homem que orava tanto. Eu gosto muito da biografia dele. Wesley Duell, no seu livro O Fogo do Avivamento, faz algumas colocações de alguns homens de Deus. E Charles Finney, ele era um homem que orava tanto, era um grande evangelista, avivalista, que ele passava pelas minas, ele ia nas madrugadas, ele andava naquelas minas de minério, o pessoal trabalhando lá, e conforme ele andava no meio assim da empresa, daquela mina, assim, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo somente com a presença daquele homem. Tamanho o poder de Deus sobre a vida dele por conta da oração. Nós vamos ver grandes pessoas que revolucionaram países, o avivamento do país de Gales, o próprio ministério de Charles Spurgeon. Diz a história que ele, quando subia no púlpito para pregar, lá no tabernáculo, tabernáculo metropolitano da fé, se eu não me engano, embaixo do tabernáculo havia um salão com cerca de entre 200 a 500 pessoas que chegavam lá muitas horas antes do sermão ser pregado, e eles já começavam a orar, já preparando o terreno, arando o terreno, para quando a mensagem ser aplicada, ser pregada, surtir efeito. Então nós vamos ver que valorizar a oração é ser fiel à palavra de Deus. Valorizar a oração é seguir o que Jesus nos ensinou. Olha que bênção. John Wesley chamou a oração de fôlego da nossa vida espiritual. Da mesma forma que a gente não consegue viver sem comer, da mesma forma que a gente não consegue ficar sem beber água, a gente não pode viver sem a oração. Por isso que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orar em todo o tempo. O segredo da vida desses homens é que eles tinham uma vida no secreto. Eles anunciavam, eles pregavam, mas no seu particular, eles não desistiam de orar. Quantos anos alguém aqui, nós podemos estar orando por causa de uma alma? Eu sei que alguém aqui, eu sei que algumas pessoas que oram para que algumas pessoas se convertam. Talvez nós não vamos ver isso em vida, mas um dia lá na glória você vai encontrar. Poxa vida, eu orei 50 anos para essa pessoa se converter, morri e a pessoa se converteu. Chega lá no céu, você vai dar de cara com essa pessoa, você vai falar: valeu a pena orar, valeu a pena insistir, porque a gente desiste muito fácil. Ou é só eu que desisto fácil? A gente desiste. A gente ora, a gente ora um mês. Se alguém aqui ora um mês por um pedido, já está entrando no Guinness Book. Por quê? Deu 1 mês e 2 dias. O Senhor não deu a resposta que a gente quer, porque o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está respondendo. Mas não deu a resposta que a gente quer, a gente... deixa quieto, não vou orar mais não. Deixa esse problema de lado, vamos para o próximo. Vamos ver se Deus resolve o próximo, porque esse daqui deve ser mais fácil para Deus resolver. A gente condiciona, A gente tem que aprender a não desistir. O fato dos discípulos de Jesus verem Jesus firme nos seus propósitos, firme porque Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus sabia
que o final do seu momento ali na terra seria a cruz. E Jesus, sabendo disso, ainda assim não desistiu. Jesus não esmoreceu. E em várias oportunidades, em vários momentos, os discípulos o viam orando. Até que chega um momento em que eles vão falar o quê? Senhor, ensina-me, ensina-nos a orar. Eu estou vendo que o Senhor tem um relacionamento diferente com Deus. Nós também queremos isso. Olha lá o modelo, o exemplo. Jesus dando o exemplo. Jesus estava sendo observado pelos seus discípulos. A vida de Jesus dá para a gente tirar muita lição. E uma delas é de seguir o exemplo de Jesus, sem Ele precisar mandar, sem Ele precisar falar nada. Só o exemplo dele fez com que os discípulos sentissem a vontade de aprender a orar. Tudo bem que alguns comentaristas, eu gosto muito do Craig Keener, ele diz o seguinte, que era comum um rabino, um chefe dos rabinos, ou um rabino famoso, era comum entre os rabinos ensinarem para o seu grupo de discípulos, para o seu grupo de alunos, alguma oração em específica. Isso era algo comum. Mas o que chama a atenção é que para os outros rabinos isso era uma regra. Eles paravam em determinado momento, depois de um certo período de ensino, eles paravam e ensinavam. Já era meio que um protocolo. Jesus não. Jesus ele foi seguindo sua vida, tendo seus momentos de comunhão com Deus, seus momentos de oração, e levou os discípulos a pedirem, Senhor, nos ensina a orar. Porque eles não queriam apenas uma oração ritualística, algo que fosse um mantra que todo dia, em determinado horário, eu recitasse e tudo ia dar certo, algo mágico. Não. Eles viam em Jesus, quando Jesus orava, eles viam em Jesus um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso os fez querer também. Eu quero me relacionar com Deus. Olha que coisa linda. Eu quero me relacionar com Deus. Então, a partir de agora, a gente entra então na nossa escola de oração, né? Com Cristo na escola de oração. Senhor, nos ensine a orar. Ora, os discípulos haviam estado com Cristo, viram Ele orar, sabiam que Ele orava, e eles queriam copiar, eles queriam ser iguais. O texto aqui em Lucas 11, mais para frente, algumas semanas para frente, nós vamos dar sequência nesse texto, porque esse texto aqui, Jesus vai ensiná-los a orar com a oração que hoje nós conhecemos como Pai Nosso. O modelo de oração que Jesus nos deixou. Mas isso o Pai Nosso nós vamos estudar daqui a algumas semanas. Mas vamos ver, entender aqui que eles haviam aprendido, eles haviam percebido que havia uma ligação íntima entre a vida pública de Jesus e a sua vida secreta. Ele não era uma coisa, ele não ensinava uma coisa e fazia outra. Quando ele não estava com os discípulos, ele estava orando ao Pai, dando continuidade do que ele estava vivendo lá fora. Olha que coisa importante o exemplo. Muitas vezes nós aqui dentro da igreja, né, a gente ora, canta, grita, rodopia, pula de ponta cabeça, assobia e tal. É o santo aqui dentro. É o exemplo aqui dentro. Mas lá fora, como é que é? Será que é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, um bom aluno? Como que é essa vida quando está lá fora? Onde só Deus está vendo. Se buscamos um relacionamento com Deus, esse relacionamento precisa ser sincero, verdadeiro. E a nossa vida piedosa deve ser sincera e verdadeira em todo o tempo. Era isso que eles queriam. Eles queriam poder viver e se relacionar com Deus da mesma forma que Jesus se relacionava. Tanto que era algo interessante para eles, era algo que chamava a atenção deles, quando Jesus começa a dizer, né? Pai nosso que estás nos céus. No Antigo Testamento, ninguém se atreveria a chamar Deus de Pai. Esse detalhe, Pai. Quando Jesus chama Deus de Pai,
os discípulos começam a entender que a partir de Jesus, em Jesus, através de Jesus, através do sangue, eles também, assim como nós hoje, temos o acesso e a autorização, por causa do sangue de Jesus, de podermos chamar Deus de Pai. Aleluia! Irmãos, pensem como nós somos miseráveis, pequenos, podres. E por causa do sangue precioso de Jesus, nós temos acesso, liberdade, autoridade, autonomia para falar com Deus. Gente, falar com Deus, o Rei excelso, infinito, invisível, mas real, aquele Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que está aqui falando conosco. Aleluias! Como isso é fantástico! Olha o acesso que Jesus nos deu, de poder através da oração nos relacionarmos com o Pai. Gente, nós não podemos falar com o príncipe da Inglaterra. Nós não podemos falar com o presidente do Brasil, o presidente da República. Talvez é que vocês não conseguem falar nem com o patrão de vocês. Mas nós podemos falar com Deus. Aleluia! Nós podemos falar com Deus. A oração é a comunhão com Deus invisível e santíssimo. É a compreensão de que os poderes do mundo eterno estão à nossa disposição. E não somente para nós, mas para os outros, para a igreja e para o mundo. É por meio da oração que Deus nos dá o direito de tomar posse de si mesmo e da sua força. É pela oração que as promessas esperam por seu cumprimento. O reino por sua vinda e a glória de Deus pela sua plena revelação. A alegria, aleluia, a alegria de orarmos, o poder, o tempo que nós podemos desprender na oração. Isso nos faz com que Deus nos preencha com o seu poder através do Espírito Santo. Por isso que quanto mais oramos, mais poder temos. Poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando menos oramos, nós vamos viver uma ausência de poder. Muitos países por aí na Europa, principalmente Europa, onde o Evangelho tem se findado, está uma coisa gelada, fria, seca, é porque são países que pararam de orar. E olha que os grandes avivamentos que lemos no passado, começaram por lá, começaram pela Europa. E hoje nós vemos grandes igrejas. Minha prima voltou, tem alguns meses de lá da Inglaterra, algumas catedrais, aquelas igrejas bonitas, lindas, sendo fechadas e vendidas para bares, para virar pub, né? Você teve por lá também, né? Viraram pub. Pub é um barzinho, né? Tem noção? Aqueles lugares lindos, fantásticos, que outrora eram cheios de pessoas sedentas por Deus. Hoje está cheio de alcoólatra, cheio de pessoas vazias, precisando retornarem-se para Deus. Aonde acaba a oração, acaba o poder. Mas aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Então a gente pode retornar, se nós em algum momento deixamos de orar, e o pecado fez parte da nossa vida, há tempo ainda de deixarmos para trás e retomarmos de onde paramos e voltarmos à nossa vida de oração, para que a graça do Senhor superabunde em nossas vidas. Quando oramos, buscamos a presença do Senhor, nós vamos experimentar, assim como os apóstolos experimentaram, a verdade gloriosa do poder da oração em nome de Jesus. Orando, aprendendo a orar em nome de Jesus, com fé, com certeza, na certeza de que Ele está olhando para nós, estamos certos de que tais promessas podem ser verdadeiras em nossas vidas. Olha o que Marcos 16, 17, capítulo 16, versículos 17 e 18 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Um homem cheio do poder de Deus viverá desta maneira.
Estes serão os sinais daquele homem que crê no poder de Deus. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O poder está no nome de Jesus. Aquela pessoa, nós buscando o Senhor com intensidade e verdade, teremos o poder, seremos revestidos, somos revestidos do poder de Deus. João 16, 23 e 24 diz: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. A palavra de Deus fala isso. Não recebemos porque não sabemos pedir. E precisamos aprender com Cristo como pedir. Nós vamos trabalhar tudo isso durante este estudo. Nós sabemos que o poder de Deus nas nossas vidas vem através da oração, de um coração aberto, de um coração contrito e quebrantado. E Ele age. Irmãos, quantos testemunhos de cura, para ficar mais fácil para nós entendermos, quantos testemunhos de cura nós já vimos, nós já presenciamos. Isso é poder de Deus. Quantos milagres, sei lá, com trabalho, nós já vivenciamos e vamos vivenciar? Muitos. Quantos milagres no emprego, com o filho, coisas que a gente jamais pudesse imaginar estão acontecendo e a gente sabe que é o poder de Deus. Isso acontece, ainda hoje acontece. E as nossas orações são respondidas de diversas formas, mas há algumas situações em que Deus nos responde de algumas maneiras. Eu separei apenas 3 aqui, ó. Às vezes, Deus responde às nossas orações até mesmo antes de orarmos. A Bíblia diz em Isaías 65 assim, ó: e acontecerá que antes de clamarem, eu os responderei. Olha que coisa linda. Às vezes nós esperamos coisas extraordinárias, mas não estamos vendo que Deus já está agindo. Deus já está respondendo. Haverão outras situações em que Deus vai falar assim, ó, não aos nossos pedidos. Um texto clássico, Paulo, né, em 2 Coríntios 12, 8 e 9, acerca do qual por 3 vezes pedi ao Senhor, né, que se afastasse de mim os meus problemas. Lá, e aí que Deus fala para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Olha aí, Deus foi claro, não. Só que volto a falar, eu gosto muito dessa frase porque eu tenho meus problemas assim, né? Meus problemas não, mas vamos pôr assim, minhas brigas com Deus. Quando Ele demora para me responder, quando Ele responde o que eu não quero. Eu sei que é só comigo, eu sei que ninguém mais briga com Deus, é só eu sei disso. Mas por quê? Porque às vezes a gente quer logo. Senhor, eu estou precisando, isso que o negócio está feio, me ajuda. Eu tenho até o dia 31, já chegou o dia 31, 9 horas da noite e não resolveu. Ah, Deus, como que pode? O silêncio do Senhor, ou o não do Senhor, é bênção nas nossas vidas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Gente, não vamos discutir. Eu estou tentando, Rosana, aprender a não discutir, mas está difícil. Mas eu falo, Senhor, por quê? Eu acho que Deus Ele dá risada, muita risada comigo todo dia, né? Porque é assim, o não do Senhor é bênção. Olha quem foi Paulo na história do cristianismo, um grande homem usado por Deus, e Deus disse um não bem grandão para ele. A palavra de Deus também nos responde muitas vezes dizendo assim, ó, calma, espera um pouquinho. Salmos 37, 7, né? Descansa no Senhor e espera nele. Nossas orações aqui hoje de súplica, né? Os cultos de oração geralmente são orações de súplica, né? Então assim, oramos, pedimos, clamamos, entregamos. Agora é problema dele. Não vamos querer dar mãozinha. Senhor, a minha situação é essa. Me socorre,
me ajuda, resolve. Se nós oramos desta forma, vamos descansar. Não andeis ansiosos. Irmãos, é difícil, é complicado, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos entregar em oração a quem pode resolver e vamos acalmar o nosso coração. Sentimos uma grande necessidade de sermos ensinados a orar. Nada parece, no início, tão simples e tão difícil, a ponto de sermos coagidos a confessar. Não sabemos orar como convém. É verdade que temos a palavra, temos a Bíblia com as suas firmes e claras promessas, mas muitas vezes pecados têm obscurecido, pecado tem obscurecido tanto a nossa mente que raramente sabemos como aplicar a palavra. Não estou dizendo pecados, aquela aberração de pecado, não. Mas às vezes no dia a dia, uma coisa ou outra vai passando despercebida, um pecadinho ali, uma situação aqui, uma falta de consagração ali, e isso tudo é impedimento. Uma vida onde há brecha, não vai chegar, a adoração não vai fluir, a adoração não vai chegar. Precisamos aprender a orar. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, traduz aqui para Deus o que eu estou passando. Muitas vezes a gente não sabe nem o que falar. Muitas vezes a gente não sabe nem se expressar. Quando chegar nessa situação, se joga nas mãos do Senhor, se joga nas mãos do Espírito Santo, fala, é contigo. Interpreta as minhas ansiedades, porque Deus nos vê através de Cristo, através do Filho, e nós o vemos através do Filho também. Então, o nosso intermediador há de nos representar diante do Pai, Então, assim, a gente precisa entender isso. Mas agora, olha que coisa linda, coisa importante que o Dr. Andrew Moore coloca em seu livro. A oração deve ser para a glória de Deus, em total rendição à sua vontade, em plena certeza de fé no nome de Jesus. A oração deve ser para a glória de Deus. Quando nós nos abrimos, nos rasgamos o nosso coração diante dele, ele é glorificado. Sabe por quê? Porque ele sabe tudo o que você está passando. Olha aí, não dá para pegar Deus de surpresa. Foi nós conversamos isso ontem. Não dá para pegar Deus de surpresa. Deus. Não dá. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Mas o Senhor se agrada quando nós o glorificamos através da nossa oração. Quando nós abrimos e falamos, quando nós nos entregamos. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Talvez até agora eu tenha tentado com as minhas forças. Talvez até agora eu estou tentando dar uma mãozinha para o Senhor, mas está tudo errado. Eu não sei o que fazer. Está aqui a minha situação, está aqui o meu problema. Esta é a minha súplica. Nessa oração, o nome do Senhor é glorificado. Aleluias. Com Cristo na escola de oração, nós sabemos que com Ele nós podemos aprender. Ninguém pode superar Jesus na arte de ensinar. Um aluno necessita de um professor que conhece bem sua matéria e saiba ensinar, com paciência e amor para preencher as suas necessidades. E Jesus nos ensinou com exemplo. Jesus sabe ensinar como ninguém, seja pela urgência da necessidade, seja pela confiança jubilosa, seja pelo ensino da palavra ou pelo testemunho de um outro crente que teve suas orações respondidas. Por meio do Espírito Santo, Ele penetra nosso coração e nos ensina a orar, revelando os nossos pecados que impedem nossa oração ou nos dá a garantia que a nossa oração foi aceita por Deus. Outro detalhe muito importante. Jesus nunca ensinou seus discípulos a pregar. Já pensaram nisso? Mas ensinou seus discípulos a orar. Saber como falar com Deus é muito mais importante do que saber falar com homens. É muito mais importante. Para um pastor, para um professor, para um líder, para quem está ensinando. Não adianta nada a gente saber tudo aqui de teoria, teologia, práticas aqui
e tal, se nós não soubermos falar com Deus, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, se nós não tivermos uma vida piedosa diante do Senhor. Somente o Senhor pode nos ensinar a orar. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A história lá da mulher samaritana, a gente sabe que há uma guerra, uma briga eterna, desde a divisão do reino, lá em 586, com os samaritanos e os judeus. Então, assim, os judeus e os samaritanos não se bicavam. Então, em Gerizim havia um templo, foi construído um templo, onde os samaritanos adoravam. Em Jerusalém havia o templo, onde os judeus adoravam. E Jesus tem um encontro com essa mulher samaritana num poço ali. E notem que neste momento a voz profética havia se encerrado. Havia 400 anos, pelo menos, que não era levantado um profeta de Deus no meio dos judeus. E aquela mulher encontra-se com Jesus. E aí Jesus vai dizer a ela: olha, realmente não é nem aqui e nem ali que a gente vai adorar. Sabe por quê? Porque Deus não está limitado a um lugar, a um monte. Deus não está limitado à Igreja Cristã da Trindade. Deus não está limitado à Igreja Batista. Deus não está limitado a Osasco, a Barueri, a Alphaville, que mais? Itaquera. Deus é um Deus ilimitado, Ele está em todo lugar e em todo tempo. E por isso deve ser adorado em todo tempo e em todo lugar, em qualquer circunstância, seja no trabalho, seja na igreja, seja no monte, seja no ônibus, Deus deve ser adorado. Eu estou entrando já para uma segunda lição do livro. As palavras de Jesus à mulher samaritana é sobre oração. O Pai procura adoradores. A nossa oração satisfaz seu coração amoroso e lhe traz alegria. Ele busca verdadeiros adoradores, mas está difícil de encontrar esses adoradores. Nossa oração, como eu falei aqui há pouco, quando nós estamos aqui pedindo ao Senhor, são orações de súplicas. Mas a adoração também entra aí na oração. Uma das formas mais importantes da oração é a adoração e o louvor. A adoração é o meio mais puro de oração, porque leva à completa concentração em Deus, afastando o foco de nós mesmos. A oração de súplica eu peço: ai, Deus, me ajuda, Deus, socorro, Deus, cura, Deus isso, Deus aquilo. A adoração não. A adoração eu o adoro, eu o louvo, eu o bendigo, eu o exalto. O termo grego lá, eu o venero. Sabe, assim, de você se despojar diante de Deus, diante da grandeza dele, e você começar a admirá-lo. É isso. Olha, e Jesus está falando isso para a mulher samaritana. Agora você não precisa adorar aqui ou ali. Jesus está procurando, como ele encontra aqui nesse lugar essa noite, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Mas aqui o texto não está exatamente querendo dizer homens sérios ou mulheres sérias, até porque havia sim, com certeza, samaritanos que conheciam a Deus de verdade. Haviam judeus que conheciam a Deus de verdade. Jesus está querendo dizer agora que, por conta do Filho, samaritana, você está olhando para mim, e por intermédio da minha vida, por intermédio do meu ministério, por intermédio do meu sangue, agora sim, você entra no rol dos verdadeiros adoradores. Nós aqui somos os verdadeiros adoradores, porque entendemos e conhecemos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias! Jesus cita a mulher samaritana 3 tipos de oração em meio à adoração. Deixa eu ver se eu pus. A adoração ignorante dos samaritanos. João 4:22, se vocês quiserem abrir. Vós adorais o que não conheceis.
Olha a adoração ignorante. Uma adoração ritualística que eles iam para o monte, sacrificavam lá em Gerizim, mas nem sabiam por quê, porque não sabiam, conheciam. A adoração inteligente dos judeus. Nós, porém, os judeus, adoramos o que sabemos, porque nós conhecemos o Deus de Israel. Beleza? Só que agora Jesus vai quebrar esses dois paradigmas. Olha lá, ó, pelo contexto, é claro que as palavras em espírito e em verdade não significam como geralmente se pensa, né? Com seriedade, com sinceridade, uma adoração verdadeira, né? Os samaritanos conheciam a Deus, né? Os judeus possuíam a verdadeira e completa revelação de Deus pela palavra que foi dada, mas mesmo assim não era em espírito e em verdade. Agora, nós vamos ver que, devido à convicção geral de que o espírito profético não atuava mais, as palavras de Jesus surtem, então, um efeito muito forte. Porque no versículo 19 de João 4, ela vai dizer assim: vejo que é profeta. Porque tudo que Jesus falou estava se cumprindo. Vejo, então, que tudo que está falando é verdade. Então, isso já chama a atenção do povo para dizer o quê? Olha, verdadeiramente, o momento agora é uma perspectiva, agora a adoração. Jesus coloca à disposição de seus discípulos no momento, na vida presente, uma perspectiva futura da adoração. Porque agora eles têm acesso a Deus por conta de Cristo, eles andam com Cristo, e por causa disso eles têm agora o antigosto de como será a adoração lá no céu. Isso serve para nós. Hoje, por meio de Jesus Cristo, por meio da adoração a Cristo, nós podemos ter um pouquinho, bem pouquinho da ideia do que acontecerá lá no céu. Só que muitas vezes nós não valorizamos este momento. Muitas vezes nós entendemos que o momento de adoração aqui é cantar 2 musiquinhas, 3 musiquinhas e está tudo certo. Quando na verdade a adoração é o quê? É abrir o seu coração e exaltar, elogiar, louvar, agradecer ao grande e poderoso Deus que nos deu a salvação em Cristo Jesus. Aleluias! Precisamos então entender isso. É a mesma coisa lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque todos, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Poxa vida, a partir do momento que eu aceito Jesus aqui agora como meu Senhor e Salvador, eu já começo a desfrutar a partir de agora o que vai acontecer lá no futuro. Por que eu começo a desfrutar a partir de agora? Irmãos, aquele que roubava não rouba mais. Ô Pio, esse negócio está andando igual, não está? Não sou eu não, eu até entreguei aqui a Deus, já entreguei a Deus aqui. Vamos lá. Por que a vida eterna? Porque a gente que já temos Cristo aqui conosco, já podemos desfrutar uma vida melhor, porque o que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que trapaceava não trapaceia mais. O que se drogava não se droga mais. O que batia no marido ou que batia na esposa não faz mais isso. Agora nós buscamos o que? A santidade. Por que nós buscamos a santidade? Porque no céu só haverá santo. E se você não for santo, não buscar a santidade, você jamais poderá chegar lá. Olha só. Entre nós cristãos hoje encontramos também esses grupos de adoradores. Aqueles que não sabem o que pede. Oram com sinceridade, oram com seriedade, porém recebem pouco, porque não sabem o que pedir. Às vezes pedem coisas para o seu próprio eu, não algo que vá o edificar e edificar o reino. Pede somente pensando em si. Aqueles que sabem um pouquinho mais, né? Eles oram com entendimento e coração, com seriedade, mas não alcançam a plena bem-aventurança. E há também aqueles em busca de serem encontrados como verdadeiros adoradores. Deus é espírito, e o primeiro pensamento que Jesus indica é que deve haver harmonia entre Deus e seus adoradores. Assim como Deus é, assim sua adoração deve ser. Quem se dispõe a prestar a verdadeira adoração a Deus
a encontrá-lo e conhecê-lo, se regozijar nele, deve estar em harmonia com ele em espírito. Deus, ele é espírito, portanto não é limitado em tempo. Olha lá, ele não é limitado a local. Mais uma mensagem para aquela mulher samaritana. Deus não pode ser encontrado somente aqui ou ali. Ele é espírito, então importa que aonde você estiver, você viva uma vida de oração e uma vida de adoração. Sua adoração não está mais restrita a um lugar ou uma forma, mas a importância da adoração e da adoração na sua vida. Não devemos nos preocupar em orar ou adorar somente na igreja, em casa ou no quarto, mas vivermos em constante oração, constante adoração, uma vida totalmente voltada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eis que vem a hora. E aí Jesus acrescenta: e já chegou. Eis que vem, mas já chegou. Enquanto Jesus Cristo não fosse glorificado, lembram lá em Atos? Enquanto ele não fosse glorificado, o Espírito Santo não viria para batizar o seu povo. E o texto lá em João 17 vai dizer, né, que ele, João 1,33 vai dizer que ele mesmo nos batizaria com seu Espírito. A adoração em Espírito somente é possível àqueles a quem o Espírito do Filho foi dado. Somente àqueles a quem o Filho revelou o Pai. Por isso que eu vejo aqui nesta noite um grupo de verdadeiros adoradores. Eu vejo nesta noite um grupo de verdadeiros adoradores, que somos pessoas que vemos o Filho, que temos o Espírito que o Filho nos deu e temos acesso ao Pai por causa do Filho. Os verdadeiros adoradores estão aqui nesta noite. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por meio dele, a graça que está em Jesus é nossa de fato e de verdade. Portanto, a adoração em espírito é a adoração em verdade. Aleluias! Um verdadeiro relacionamento vivo com Deus. Uma real correspondência e harmonia entre o Pai, que é o Espírito, e o Filho orando no Espírito. Jesus veio para dar o Espírito. Esse é o novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Portanto, ter Cristo, o Filho, e o Espírito do Filho habitando em nós, revelando o Pai, é o que nos torna espirituais e verdadeiros adoradores. Amém? Vamos ficar com essa lição por hoje. É muita coisa, mas é interessante sabermos que o Filho revelou-nos o Pai, e o Pai é Espírito. Então, importa que ele encontre verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Espírito do Filho está conosco, nós temos como ser, sim, os adoradores verdadeiros em espírito e em verdade, adorando ao Deus verdadeiro. Amém?